Oi, pessoal, boa tarde. Bom, hoje a minha dica de livro é um livro de conteúdo espírita, certo? É o Perispírito e suas modelações. É um livro de Luiz Gonzaga Pinheiro e ele vai trazer para a gente informações mais científicas em relação ao entendimento espírita, né? A gente vai entender sobre o perispírito, que é esse corpo que faz a ligação entre a nossa alma, o espírito, né? E o nosso corpo físico. E também a gente vai entender sobre os níveis de elevação, tanto do mineral para o vegetal, quanto do vegetal para o animal, do animal para o humano, né? São os níveis de evolução que a gente tem, que são estudados no Espiritismo. E é um livro muito interessante que eu acho que vai abrir bastante a cabeça das pessoas assim que não aceitam que Deus é a causa primária de tudo, né? Vai ser de uma forma mais científica e humanizada essa coisa. E é uma leitura, assim, é um pouco complexa, mas não tanto. Ela é uma forma de ser abordada interessante para aquela pessoa que quer estudar sobre o espiritismo, certo? Então, essa é a minha dica de hoje, Perispírito e suas modelações, certo? Luiz Gonzaga Pinheiro. Gente, beijão com Deus e até mais. Tchau, tchau. O Perispírito e suas modulações é uma obra que visa aglutinar ideias em torno desse corpo maleável, o perispírito. Desde a sua origem, tratado aqui como corpo astral, até o período da humanização. Neste volume partimos da sua formação, enfatizando as mudanças e os aperfeiçoamentos sofridos na longa peregrinação pelos vegetais e animais, detendo-se na humanização e prosseguindo em sua evolução. Cada vez mais se clarifica. A primeira parte desta obra, Origem e Evolução, é um trabalho de pesquisa espírita e acadêmica. É uma tentativa para tornar compreensível os passos nos quais o princípio inteligente, através de seu comando, auxiliado pela potências angelicais responsáveis pela evolução terrena, direciona sua caminhada esculturando aos poucos as formas e funções adequadas a cada um de seus estágios na matéria. Na segunda etapa, humanização, o intercâmbio com os amigos espirituais foi constante, durante o sono físico em reuniões mediúnicas, através de desdobramentos, psicofonia, vidência e audiência. Eles nos levaram a assistir e participar das mais variadas transformações, modelações e pesquisas no corpo espiritual. Contribuíram nesta obra centenas de irmãos desencarnados, técnicos, cientistas, médicos, enfermeiros, psicólogos, suicidas, mutilados e viciados, estes testemunhando com suas próprias deformações perispirituais as ocorrências suscetíveis de danificar esse mediador plástico e aqueles orientando como preservá-lo e modelá-lo. As experiências aqui relatadas variam desde o perispírito atônito, pela falta de um órgão seu, retirado para transplante, até o desdobramento levado a efeito por um desencarnado para provar a existência do corpo mental, um corpo ainda mais sutil que o perispírito, das incursões às furnas e cavernas para estudar a zoantropia, a observação do perispírito de vampiros e de vítimas de radiação nuclear. Fizemos questão de manter a máxima originalidade possível com relação aos relatos mediúnicos, mudando apenas alguns vocábulos e retirando outros demasiadamente repetidos. A linguagem é clara e instrutiva. Essa originalidade visa a nada subtrair da narrativa, que revela nas entrelinhas inúmeros ensinamentos paralelos, dando margem a variados questionamentos. Iniciei este volume motivado pela dificuldade que sempre encontrei ao pesquisar o perispírito, o que me obrigava a demorada pesquisa bibliográfica, uma vez que os apontamentos sobre esse corpo se encontram pulverizados em muitas obras. Certamente que existe muito a desvendar e a desmistificar. Estou contente pela oportunidade de serviço a que me ative, na qual ganhei muitos amigos e pude confirmar que sem esforço e perseverança, toda e qualquer batalha já é perdida antes de iniciada. Começo como pretendo terminar, com uma louvação ao Criador da vida e de seus implementos. Capítulo 1. Origem, evolução e humanização. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus de animalidade.
É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que este estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria assim filiação espiritual do animal para o homem, como a filiação corporal. Esse sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde forçoso é convir a justiça e a bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados para terem no futuro, que lhes está reservado, uma compensação a seus sofrimentos. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 11, item 23. Deus. O primeiro desafio que temos a enfrentar quando ousamos entender Deus é o da limitação. É do senso lógico que o limitado não abrange o ilimitado. A parte não absorve o todo. O relativo não se sobrepõe ao absoluto. Nem o finito descreve como plenitude o infinito. Alguém pode pensar simploriamente que uma gota do oceano seja capaz de lhe desvendar os mistérios. Concordamos em parte que sim. A essência, os elementos químicos formadores de suas moléculas, algumas formas de vida nela existentes, as transformações relativas aos fenômenos físico-químicos poderiam fornecer pálida ideia do conjunto formado pelo oceano. Mas daí a aventurar-se a mar alto confiado nessas informações é candidatar-se a decepções e desenganos frustrantes. Descobriria de imediato o navegante os inúmeros pluricelulares marinhos, as formas de vidas exuberantes que lhe ultrapassariam em centenas de vezes o peso e o tamanho, os abismos obscuros, as correntes indomáveis, as tormentas bruscas, os segredos que esperam os heróis incansáveis para a pesquisa e o trabalho fecundo. Deus, em nosso estágio de entendimento, tem a grandeza que a nossa inferioridade permite ver. Nós o olhamos com os olhos de catarata. A proporção em que nossa ciência e sabedoria atuarem como um bisturi da ignorância que nos torna cegos, nosso cristalino terá menos opacidade, permitindo que o raio de luz da verdade, em sucessivas raspagens reencarnatórias, nos permita vê-lo, como sentenciou o Espírito de verdade. Claro está que jamais o veremos circunscrito a um local específico, nem conseguiremos descrevê-lo em dimensões e formas. Nós o entenderemos relativamente, e com eles nos identificaremos em essência e destinação. Dizem alguns tolos cujo orgulho lhes põe cera aos ouvidos e venda aos olhos: se Deus existe, prove-o. É o segundo desafio, o da demonstralidade. Poderíamos dizer-lhes o mesmo, utilizando de sua ótica retorcida: se ele não existe, prove-o. No entanto, seria gastar tempo e energia, fazendo-nos de mestre que não somos, quando para tais alunos o mestre tem muitos nomes. Frustração, vazio, desengano, dor e, no final do curso, aceitação. Podemos, no entanto, lembrar a quem de interesse sadio se arme que o sentimento e a certeza da existência de Deus são universais, da crenças mais bizarras nos espíritos primitivos até a intelectualidade mesmo fria. Deus é a razão, lei, criador do universo. Quando em vez alguém tentar negar a existência do Ser Supremo ou deixá-lo ausente das construções universais, tal foi a infeliz conclusão de Nietzsche ao afirmar a morte de Deus e a singular resposta de Pierre de Laplace a Napoleão Bonaparte quando este lhe interrogou sobre a obra da importante matemático intitulado Mecânica Celeste. Escreveste este enorme livro sobre o sistema do mundo sem mencionar uma só vez o autor do universo? Perguntou Napoleão, e Laplace respondeu com mais respeito ao imperador que a Deus: Senhor, não senti necessidade dessa hipótese. 30 anos após a morte de Laplace é lançado na Europa o Livro dos Espíritos, cuja pergunta número 1 é: que é Deus? Essa pergunta abriu de vez as portas do além para a humanidade, e a resposta, inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, deixou claro que as portas do céu estão abertas para quem as queira conquistar através da caridade.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, falam os espíritos superiores que nos mundos mais atrasados, onde a força bruta é a lei, no fundo tenebroso das inteligências de seus habitantes encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Pela observação e questionamento de si e do universo, o espírito terá milhões de provas materiais e filosóficas de ordem mantenedora, de uma ordem diretriz que a tudo impulsiona rumo à perfeição. Todas as equações e fórmulas científicas do nosso mundículo atestam a existência de Deus. Igualmente, vasculhando o mundo íntimo, repositório de dores e conquistas, encontramos a ação de Deus em cada segundo vivido. Imersos, estamos em Deus, mas nem todos partilham de igual visão. Os racionalistas, tomando a razão como via natural do conhecimento, só aceitam Deus racionalmente. Muito bem, eles estão satisfeitos com a sua meia-verdade. Os que defendem a supremacia da fé entendem que jamais o espírito encontrará Deus pela razão, pois só na fé existem condições indispensáveis para desabrochar a luz espiritual. Estes estão crentes na sua meia-verdade. Convivendo com ambos, os vinculados ao plano das emoções rejeitam a razão e optam pelo sentimento, afirmando: Deus não pode ser racionalizado, apenas sentido. Estes estão acomodados com sua meia-verdade. Se Deus está em tudo, todos os caminhos desaguam em sua plenitude. Juntando as meias-verdades, teremos uma meia-verdade aproximada de Deus, ainda de acordo com o nosso estágio de semi-analfabetos na ciência espírita. Objetivistas e subjetivistas, em suas buscas filosóficas enquanto sadias, ampliarão a cada dia o pensamento sobre Deus, até que descubram que ambos estão corretos e incompletos. O problema exige a atuação da mente e a melodia do coração. Aprende-se desse fato que todos possuem argumentos na busca pelo conhecimento teológico. Só aquele que procura negar a existência de um ser superior é que não os possui, e se julga detê-los, vê chegar um momento em que a lógica inflexível os devora, deixando-o aturdido frente à sua imaturidade espiritual. Deus nesta obra será tratado como causa primeira de todas as coisas, o que pode criar a substância e a essência, cabendo ao espírito manejar, planejar, direcionar, auxiliar, supervisionar, mas nunca decidir em grau maior, de vez em que as leis divinas já incluem a decisão em seu âmago. O espírito decide através do seu livre-arbítrio em questões menores, pois em última instância prevalecem as leis divinas, dotadas de determinismo inexorável ao culminar na sabedoria, beleza e justiça. Os espíritos agem, portanto, sob o comando de uma diretriz já delineada, cujo fatalismo evolutivo é sentido obrigatório. A proporção em que escapam da faixa grosseira da ignorância e adentram a sutileza das emoções sublimadas, mais corroboram com esse determinismo. Se quisermos entender um pouco da grandiosidade de Deus, procuraremos entender e conhecer a nós mesmos, criados à sua semelhança, e estimemos o que é e do que será capaz o poder amoroso de Deus, sem contaminar a palavra hoje tão vulgarizada e tomada como representação de sentimentos e atitudes até mesquinhas, diria que bipartição de um simples protozoário e a estabilidade das imensas galáxias bordadas de bilhões de sóis. Por esse motivo não pune, não castiga, não é guerreiro, não obriga, não distribui chagas ou medalhas para nenhuma de suas criaturas. Como energia criadora, criou a lei, e como ninguém é forte fora da lei, ausentando-se dela, a ela retorna por absoluta falta de opção. A vida não deixa alternativa, é seguir a Deus ou condenar-se ao sofrimento. E como ninguém se adapta à dor, embora muitos com ela convivam por largos anos, acabam cedendo ao chamado do amor. Após a lapidação imposta por esse semestre, tão energético, mas tão solicitado no mundo atual, qual seja o sofrimento, é um conforto saber da existência de Deus e ter a segurança de que não somos órfãos em tão extenso universo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado aí da leitura que eu fiz, né? Aí eu fiz a leitura da introdução e do primeiro capítulo para vocês entenderem um pouquinho do conteúdo, certo? Desejo uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Se inscrevam aí no canal. Um beijão e tchau, tchau.